Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do YouTube. Meu nome é Wellington, é um prazer ter você aqui nesse vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar de 3 fundos imobiliários que, para aproveitar essa baixa do mercado imobiliário, principalmente agora que o governo andou falando aí umas merdas, taxação dos dividendos, vários fundos estão baixando, né, estão caindo aí a cotação, então está oferecendo boas oportunidades. Vamos ver então 3 fundos que, na minha opinião, lembrando que nada aqui é recomendação de compra ou venda, não sou profissional da área, mas, na minha opinião, 3 fundos de excelente qualidade que estão baratos neste momento, ou seja, estão oferecendo uma boa oportunidade para quem investe para longo prazo. Vamos ver então, sem mais demoras, os fundos. Só lembrando, normalmente eu falo aqui da rentabilidade da carteira para quem acompanha. A carteira está quase no 0 a 0, está 0,36 aqui segundo o Status Invest, e o Ibovespa subiu um pouquinho aí para 5,5 de rendimento. Rentabilidade seria aqui dos últimos 12 meses. Dividendos, essa semana já temos aqui, sexta-feira vamos ter dividendos de Galg, de antigo Galg, de Gari 11, já vai começar a cair dividendos aí na conta essa semana. E esse valor está errado, não é 149, é 139. Tem um valor aqui de R$10 que está duplicado aqui no Status Invest do BODB, que é um FII Infra. Portanto, ele colocou 2 vezes esse dividendo, mas normalmente, passados uns dias, esse valor vai ser corrigido e vai vir aqui por R$139. Vai ficar certo aqui os proventos segundo o Status Invest. Vamos então para o primeiro fundo imobiliário, que está barato, na minha opinião, XPLG. Se nós vimos a cotação aqui dos últimos, vou colocar os últimos 6 meses. Ele estava aqui, olha, o pico R$112, mais ou menos, nos últimos 6 meses o pico aí de fechamento seria R$112, e hoje está custando R$ 98,99, portanto praticamente R$99, ou seja, 99 para 112, R$13 a menos do que quem comprou 6 meses atrás, né? Está abaixo do VP, olha só, 0,88, portanto seria 12% de desconto em relação ao valor patrimonial. Valor esse que é segundo o último laudo, né? Porque todos os anos o valor patrimonial ele vai variar um pouco em fundo de tijolo. Qual é a vantagem do XPLG, por exemplo, em relação ao HGLG? Que ele está mais barato, está mais descontado. O yield é muito parecido, 9,46. Até podemos ver aqui, deixa eu abrir aqui o HGLG para a gente comparar. HGLG. Se eu não me engano, o yield é mais ou menos o mesmo. Ora bem, o XPLG está com um yield de 9,46 neste momento contra o 8,31, portanto, mais de 1%, né? Mais de 1% de yield a mais do que o HGLG, só que o HGLG está dentro do valor patrimonial, portanto não está oferecendo nenhum desconto em relação ao preço justo, mais ou menos, né? Enquanto o XPLG está oferecendo aqui 12% de desconto em relação ao preço justo. O XPLG é um fundo extremamente diversificado, assim como o HGLG. Olha, se o Status Invest estiver correto, temos 4, 8, 12, 16, 17, 18. 18 imóveis. Portanto, é um fundo de logística, assim como o HGLG, com, se o Status Invest estiver correto, 18 imóveis dentro do fundo. Portanto, um fundo extremamente diversificado, grande, com muita liquidez. Eu esqueci de falar liquidez, olha aqui, ó, mais de 6 milhões de liquidez diária, paga 0,78 de dividendo mensal, portanto, um fundo muito bom que está oferecendo uma oportunidade de compra, né, para quem investe no longo prazo. Portanto, lembrando que fundos imobiliários não é tanto para valorização, é mais para renda, mas neste momento está oferecendo aí uma oportunidade de valorização porque está bem abaixo do valor patrimonial. Portanto, um fundo grande, diversificado, oferecendo uma boa oportunidade para quem ou não tem na carteira, ou para quem quer fazer aportes aí e comprar um fundo muito bom de tijolo que está oferecendo uma boa oportunidade neste momento. Vamos então ao segundo fundo imobiliário, para não ficar só ativos. O XPLG eu tenho na carteira, mas para não ficar só ativos que eu tenho na carteira, vamos falar então do VGHF. Ele é um hedge fund ou um fundo multi-estratégia, né? Em português seria fundo multi-estratégia hoje em dia.
Também, olha, o pico aqui, 9,73 nos últimos 6 meses. E o de 13,79, ele é um fundo de papel, ok? Só que ele é um fundo, ao contrário, por exemplo, de um fundo 100% CRI ou de um FOF, que é 100% fundos imobiliários na carteira, ele é uma mescla de CRIs, tem bastante CRIs na carteira, tem fundos imobiliários na carteira, pode investir em outros ativos, pode investir, por exemplo, em ações, pode investir em imóveis físicos também. No caso do VGHF, eu acho que ele não tem, mas ele poderia investir em imóveis físicos também. Ele é um fundo multi-estratégia, ou seja, ele pode investir em vários ativos, LCI, LCA, outros ativos de renda fixa também, portanto, ele pode investir em vários ativos. PVP 0,95 neste momento, liquidez de mais de 4 milhões, patrimônio mais de 1,5 bilhão, ok, é um fundo bem grande. E o último rendimento estava, olha, o último rendimento, portanto, dia 5/7, esse aqui, 9 centavos, está pagando 9 centavos, ele baixou um pouco o dividendo, por isso que provavelmente ele estava pagando 12 o ano passado, 12, 11, 10, aí pagou 8, depois subiu para 9 outra vez. Portanto, ele está pagando 9 centavos, custando 8,70, você está ganhando mais de R$1, ou mais de R$1, mais de 1% ao mês, ok? Portanto, ao preço atual, se ele continuar pagando 9 centavos, você está garantindo mais de 1% ao mês. Um fundo de base 10, portanto, aquele fundo de troco, ao contrário do MXRF, que está caro neste momento, o VGHF, ele também é um fundo de papel, a maior parte da carteira também é CRI, e está oferecendo um desconto em relação ao valor patrimonial, aqui para um fundo de papel, de 5%, o que é muito bom. E está pagando mais de 1% ao mês, ok? Portanto, VGHF, Hedge Fund ou multi-estratégia, hoje em dia em português chama fundo multi-estratégia, investe em vários ativos, basicamente CRIs, fundos imobiliários ou alguns ativos de renda fixa, e pode investir em ações também. E também poderia ter imóveis, mas se eu não me engano o VGHF não tem imóveis na carteira. E paga mais de 1% ao mês, o yield está muito bom, tem muita liquidez, é um fundo de troco, é um fundo acessível e tem uma vantagem, o VGHF ele paga no início do mês, olha, ele declara dividendos no último dia útil e paga logo no início. Portanto, para quem quer fazer aquela estratégia de receber dividendos, reinvestir dividendos no próximo mês para já aumentar o dividendo do próximo mês, o VGHF ele tem essa vantagem que ele paga logo ali no quinto ou sexto, portanto, dia 5 deve ter sido o quinto, deve ser o quinto dia útil do mês, deixa eu ver aqui. Portanto, o mês começou segunda-feira, portanto, sexta-feira, dia 5, é exatamente o quinto dia útil do mês. Portanto, ele paga logo no início do mês. Você já pode reinvestir esses dividendos em algum ativo que declara que tenha Datacom a partir do quinto dia do mês e receber dividendos sobre os dividendos no próprio mês. Portanto, aumentar o dividendo do próximo mês, já reinvestindo e aumentando aquele fluxo de caixa mensal de dividendos quase todas as semanas. Portanto, ele tem essa vantagem, o VGHF é um fundo que eu considero muito bom, lembrando que aqui nada é recomendação de compra, porque eu não posso recomendar nada. E o último fundo que eu acho que está oferecendo uma oportunidade muito boa neste momento, Iridium, IRDM11. O yield neste momento está em 12%, mas nós já vamos ver aí essa questão do yield. Nos últimos 6 meses ele teve ali um pico de R$82, mais ou menos, e tem vindo a cair desde então. É um fundo com mais de 4 milhões de liquidez, mais de 3 bilhões de valor patrimonial, só que neste momento ele está com 0,83 do VP, ou seja, ele está com 17% de desconto em relação ao valor patrimonial. Só que ele é um fundo high yield, por ser um fundo high yield ele é mais arriscado, ok? Portanto, é o fundo high risk, né? High yield seria maior rentabilidade, só que também é mais arriscado. E, ora bem, custando R$72 e ele está pagando, deixa eu ver aqui o último dividendo, 74. Portanto, olha, ele pagou 70 em janeiro, depois 75, 78, 80, 81, 74. Portanto, se ele continuar pagando ali na volta dos 74, custando 72, você vai estar recebendo mais de 1% ao mês num fundo de papel, ok? Ele é puro CRI, está descontado, porque alguns ativos da carteira deram problema. Só que a vantagem, esse é o único que eu pretendo abrir o relatório gerencial, deixa eu abrir aqui. A vantagem do Iridium é que ele é um fundo ele nem é diversificado, ele é
pulverizado. Ele tem tantos ativos na carteira, nem dá para ver direito aqui, deixa eu ver se eu aumento aqui. Ele tem tantos ativos na carteira, olha só, primeira página, segunda página e carteira de fundos, também tem fundos imobiliários na carteira. Deixa eu ver aqui, ora bem, CRIs ele tem praticamente 74% e 18,33% em FIIs e 4,69% em caixa. E é praticamente indexado 63,87% ao IPCA, tem aqui um pouco de CDI e um pouco ali mais pulverizado de IGPM. Portanto, vamos ver aqui uma coisa, deixa eu ver, porcentagem do PL, essa é a segunda página, eu queria ver a primeira página. O maior ativo da carteira tem 4,69, depois o segundo maior 2,69, 2,31 e daí para baixo. Portanto, é muito, nem é diversificado, ele é muito pulverizado, ele tem muitos ativos na carteira, um fundo muito grande. Portanto, se vários ativos aqui derem problema, a maioria dos ativos não chega a 1% da carteira do fundo. Portanto, se vários ativos derem problema, ele vai continuar distribuindo um bom dividendo, e é o caso, porque alguns ativos deram problema, mas ele continua distribuindo bons dividendos, principalmente fundos imobiliários, tá? Porque ele investia, por exemplo, deixa eu ver, ó, DEVA 11, que deu problema, ele tinha HCTR aqui, ó, HCTR ele tem, que deu problema, VSLH deu problema, deixa eu ver que Tordia parou de pagar, portanto ele tem fundos imobiliários muito ruins na carteira, ok? Eu, por exemplo, tenho esse VSLH que não pretendo vender, porque toda vez que eu abro a carteira e olho para o VSLH, eu aprendo a lição de escolher melhores fundos, né? Não vou vender por causa disso. Toda vez que eu olho para aquilo que eu fiz, para a burrada que eu fiz, ele me ensina a não voltar a cometer o mesmo erro. E então, se os CRIs derem problema, alguns CRIs derem problema, a maioria não chega a 1% da carteira. Portanto, se vários fundos derem problema, nós vamos ter ali 2, 3% da carteira que deu problema, portanto ele é um fundo muito pulverizado. E está pagando no preço atual e segundo o último dividendo, ele está pagando mais de 1% ao mês, portanto, e tem muita liquidez. É um fundo grande, bem grande, que deu alguns problemas, mas continua pagando bem para quem está comprando ao preço atual. Eu, por exemplo, o meu preço médio, porque eu comprei quando ele era bem mais caro, o meu preço médio nele é bem mais alto do que o preço atual, portanto, o Iridium é um fundo de papel que, para quem não tem na carteira ou para quem pretende aumentar, está oferecendo uma boa oportunidade neste momento, na minha opinião. Portanto, 3 fundos imobiliários, XPLG, tijolo, com bom desconto, oferecendo uma boa oportunidade. VGHF, Hedge Fund ou Multiestratégia, que também está pagando mais de 1%, está pagando mais de 1% ao mês e, na minha opinião, está oferecendo uma boa oportunidade. E RDM, fundo basicamente de papel, né? A maior parte da carteira é papel, de CRIs, e que está oferecendo também, neste momento, mais de 1% de yield e uma boa oportunidade, porque pode valorizar no longo prazo. Pronto. Se você achou esses ativos interessantes, dá um like. Se você tem outros ativos que acha interessante, deixa um comentário que é para a gente estudar, né? Para a gente dar uma olhada aí nos ativos que você está comprando e que acha que estão oferecendo boa oportunidade neste momento. Muito obrigado por ver esse vídeo e até o próximo vídeo.